O funeral do regime Lula já tem data para começar. O Trump deu a ordem, pavimentou o caminho, distribuiu esperança em Brasília e o Lula está encurralado. E nessas eleições a gente vai ver a maior limpeza de corrupto da história brasileira. A gente vai ver a maior retomada para a proximidade da democracia, para a proximidade da Constituição que você já imaginou, em um processo extremamente acelerado, muito mais rápido do que nos nossos mais belos sonhos. E já tem data para o funeral do regime começar. E a data é dia 1º de fevereiro. Entenda que a CPMI do Banco Master, que muita gente estava desacreditando que seria impossível de acontecer, porque o número de votos para fazer a aprovação era praticamente impossível, porque tem muita gente envolvida nesse esquema da CPMI, e por que esses caras votariam para eles mesmos serem investigados? Porque a realidade, meus amigos, é que não é que tenha muitos políticos, não é a maior parte dos políticos envolvidos no desvio do Banco Master, mas sim a maior parte do poder político envolvido. Como assim, Floriano? Tem líder de partido, tem líder de bancada, tem vários líderes, mas não quer dizer que a bancada toda estava exposta, não quer dizer que todo o partido estava exposto, quer dizer que o líder daquele partido estava exposto. Ou seja, está sendo agora distribuído um banquete de esperança para indivíduos de baixo escalão, com ganância, com vontade, que tem o devaneio de possuir, de se elevar na corrida do poder de Brasília. Está tendo uma distribuição de esperança no sentido de, se a CPMI do Banco Master for aprovada, se esse indivíduo A, B e C, eles caírem, eles não se reelegerem, eles serem expulsos, eles serem presos, a gente vai ter 3, 4, 5, 10, 20 vagas de poder. Vai redistribuir as cartas. E esses políticos do baixo clero estão se enchendo de esperança de poder ascender mais rápido do que o esperado, deles começarem a mamar de forma mais relevante. E aí, como lá é um ambiente de moscas e animais nojentos, eles estão flertando em passar a pernas em seus próprios aliados em nome da justiça. E aí, no momento que você abre a porta do Banco Master, vai ser difícil fechar. E aí você vai ver uma grande limpeza. Obviamente que a gente vai ter uma substituição, mas nessa substituição, como o tambor está sendo tocado, estimulado pelos Estados Unidos, tudo indica que a gente vai para um lado muito mais democrático e para um lado muito mais da direita, para conseguir atender o patrocinador. Fez sentido? Beleza. Agora vamos para o segundo ponto. Ou seja, a gente faz essa limpeza. A gente chega em 26 como? A gente chega em 26 com o Lula totalmente acabado, chega em 26 não, chega nas eleições como? O Lula completamente deteriorado, que eu reforço, eu acho que o Lula não vem nem para as eleições, e com uma direita extremamente forte e com um centrão fraco, algo que não está no pipeline, não está no planejamento um centrão fraco. Todo mundo fala que para você conseguir as eleições você precisa do centrão, mas se você solta um Banco Master, uma CPMI do Banco Master bem estruturada, com muita fundamentação, tudo indica que o centrão vai ficar extremamente frágil. Os seus principais cavalos estão envolvidos, pelo que tudo indica. E tem um ponto também. Quando você abre uma CPMI, tem um grau de imprevisibilidade muito grande, porque pode acabar atingindo todo mundo, respingando em todo mundo. Só que dessa vez, as investigações já estão pré-concebidas, as investigações já foram concluídas, vamos dizer assim. Tudo indica que os Estados Unidos já têm um dossiê muito mais do que necessário, muito mais do que completo para ter o efeito esperado. Então essa CPMI, tudo indica que vai ter um grau de imprevisibilidade muito menor. Dito isso, presta atenção, vamos começar com o pé direito esse vídeo. E eu preciso que você curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, saiba que temos editorial todos os dias e também que teremos live hoje depois das 8 horas da noite. Fique muito atento aqui no YouTube que a gente vai ter live hoje. Se você quiser ser informado da live, tem o grupo do WhatsApp que está aqui na descrição, tem ali grupo do WhatsApp, que tem o grupo de promoções, que é de promoção que eu compartilho, tem o grupo do WhatsApp. Entra lá no grupo que eu compartilho todos os vídeos que saem aqui e também compartilho todas as lives. Hoje vai ter live, não perca. E agora vamos começar finalmente com o pé direito. O dólar continua travado em 5,37, algo muito estranho para a realidade brasileira. Eu já falei isso para vocês e a gente está nisso desde o dia 6. Muito peculiar. Por isso que eu sugiro a todo mundo, meus amigos, hoje esse ano eleitoral, se prepare, comece a investir em dólar.
crie a sua reserva. Você vai aprender nesse meu e-book a converter de real para dólar, de dólar para investimento americano e internacional. Isso tudo você recebe todo o e-book dentro dessa plataforma e também 4 aulas que já estão disponíveis e as futuras atualizações dentro do e-book. Você recebe tudo por R$ 49,90. Então não perca essa oportunidade, a gente está com um desconto de 37% que deve acabar a qualquer momento. O link está aqui na descrição, adquire o quanto antes para você não perder essa oportunidade. Seguindo agora com o pé direito, presta atenção nessas falas aqui, meus amigos, e a gente entende que quem colocou o Brasil nesse buraco realmente foi o brasileiro. Presta bastante atenção. Não está estudando nada? Não. Eu acho que, olha... Você sente necessidade de estudar? Primeiro, eu sou muito preguiçoso. Sim. Até para ler eu sou preguiçoso. Tá? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Pelo hábito, isso é questão de hábito. Quer dizer, tem companheiro que passa um dia lendo um livro, eu não consigo. O senhor deve ter muito pouco tempo de lazer. Meus amigos, se um cara que fala que não quer ler, que não quer aprender, foi eleito como presidente, o que a gente pode fazer se essa foi a escolha dos eleitores? Consegue compreender? Mas agora a gente está tendo uma mudança, meus amigos. As redes sociais estão distribuindo mais consciência. A nova geração vem com uma cultura política mais elevada. Indivíduos como este, que no passado já foi grande influenciador político, cada vez perde mais espaço. Ex-juiz desafia Wagner Moura a discursar sobre INSS. Sambreage, que tem 2,4 milhões de seguidores no Instagram, reagiu à fala do ator no Globo de Ouro. Simplesmente ele bateu mais uma vez no governo passado, bateu no Bolsonaro, inventou um monte de troço e puxou saco para quem paga o salário dele, que é o Lula, que é a Lei Rouanet. E dessa forma ele gerou uma revolta na mídia e esse juiz desafiou ele. E aí, Mourinha, vai enfrentar? Por que você não vem passar de um debate sobre o INSS? Seria extremamente incrível ver isso acontecer. Agora presta atenção nisso aqui, que a gente já sabe que a pauta das eleições vai ser violência. Agora, até na última pesquisa, a corrupção passou a violência de interesse popular em saber o que está acontecendo, em pontos que eles vão observar nas eleições. Se for corrupção, a gente já sabe que o Lula não ganha. Não tem como o Lula conseguir pregar nele o anticorrupção. Ele é o pai da corrupção, todo mundo entende isso, todo mundo compreende. O brasileiro tem esse sentimento. E a violência também vem pesado. Agora presta atenção nesses comentários aqui. R$ numa blindagem está fazendo isso cada vez mais no Brasil. Está fazendo isso por desespero, Marcelo, porque o cidadão comum não sabe mais o que fazer. Agora, eu acho muito importante essa nossa discussão aqui, porque se nós não formos na causa raiz, nós vamos ficar eternamente tratando os sintomas. Nós vamos blindar os carros, as casas, daqui a pouco a gente está usando roupa blindada. Agora, enquanto nós tivermos nesse país uma força política que não acredita que você deve combater o crime, porque essa é a crença da esquerda. Eles não acreditam mesmo. Eles vão fazer tudo possível para dificultar o trabalho da polícia, para tornar as leis cada vez mais benéficas aos bandidos. Eu proponho a vocês o seguinte exercício de imaginação. Imagine que nós tivéssemos no Brasil uma força política que acreditasse que doença é uma coisa boa. Você não deve tratar a doença. Que esse negócio de remédio, de médico, isso aí é errado, porque a doença é uma coisa boa para o ser. Essa é a narrativa que está se pegando no Brasil. E eu tô viajando, eu tô numa cidade no Rio Grande do Norte, e eu peguei um carro de João Pessoa para essa cidade, e eu tava trocando ideia, assim, e aí surgiu um assunto que era sobre uma mega apreensão. Olha que bizarro isso, uma mega apreensão de um grande produtor de drogas aqui da região. E aí beleza, papo vai, papo vem, e foi nisso, depois eu comuniquei essa informação a uma amiga minha que é daqui dessa região. Ele falou, sério que prendeu esse homem? Puta, não poderia ter prendido esse homem. Eu pensei, ela deve ser uma drogada. Essa associação que veio na minha cabeça, essa menina deve ser uma drogada, ela tá preocupada porque acabou o fornecimento, vai ter que pagar mais caro. Ela falou, era esse cara que garantia a segurança da cidade. Nessa cidade a gente consegue andar com ouro, celular na mão e nada acontece. Se esse cara for preso, a violência vai voltar. Você entendeu isso? Ela não tinha nada a ver com droga. Era simplesmente porque esse cara, e a galera do carro que eu vim, eles comentaram isso, que esse cara era muito conhecido na região, porque depois que ele tomou a posse da região pro fornecimento dessa substância, acabou o crime. Porque ele colocou uma ordem falando, pessoal, não pode roubar, não pode forçar mulheres a fazer atos que não querem, e não pode também executar. E aí, quem fazia isso, ele ia lá e resolvia com a força divina, vamos dizer assim. Colocava um negócio lá, o cara aprendia rapidamente que não podia, e rapidamente acabou o crime aqui na região. Você pode andar com qualquer coisa, você vê na rua a galera andando com o celular, você vê várias pessoas com joias e nada acontece por causa desse indivíduo. E aí agora a cidade está preocupada porque o indivíduo foi preso. Você consegue compreender, meus amigos, como que é peculiar duas coisas. Primeira coisa, que o discurso da esquerda está completamente errado.
você aplicar uma severa pena não funciona. Está funcionando aqui, está funcionando em El Salvador, está funcionando em muitos países. Aplicar uma severa pena ao bandido parece que resolve sim a violência. Segundo ponto, o crime aqui na região, não em todos os lugares, obviamente tem líderes criminosos que são péssimos para a sociedade, e está fazendo bem à sociedade. Pelo incrível que pareça, um criminoso está fazendo bem à sociedade. É isso que acontece quando você cria uma lacuna, um buraco no Estado. Quando você cria uma sociedade extremamente corrupta que vai acabar dando cada vez mais espaço e a gente vai perdendo o nosso país. É isso que vai acontecer. A gente vai perder o nosso país para o crime organizado se nada for feito. É isso que está sendo pavimentado no Brasil. Dito isso, vamos seguir agora. Presta atenção nisso aqui. A gente está perdendo não só o território, a gente está perdendo nossas empresas também. Presta atenção. Mais de 200 indústrias brasileiras já cruzaram a Ponte da Amizade e foram se instalar no Paraguai. As empresas são atraídas por incentivos do país vizinho, como isenção de impostos e também menos encargos trabalhistas. É o que você vai ver agora na reportagem especial do Igor Calian e do Maciel Alves. Pouco mais de meio quilômetro de ponte une os vizinhos. Do lado paraguaio da fronteira, parece até que o idioma não muda. Você veio da onde? Vitória, Espírito Santo. Tá longe de casa. Bastante. Os empresários estão migrando cada vez mais para o Paraguai. Ciudad del Este, que faz fronteira com Foz do Iguaçu, é um dos principais destinos. Até pouco tempo atrás, o Paraguai tinha praticamente todo o seu produto interno bruto, PIB, composto pelo comércio e agricultura. Só que agora o país passa por uma industrialização. É mais ou menos o que o Brasil passou na década de 60. O Paraguai abriu as portas para os empreendedores e oferece mão de obra barata, uma lei trabalhista bem menos burocrática e, claro, diversos incentivos fiscais. E entre os incentivos tem uma lei que se destaca, a de Maquila, que oferece melhores condições tributárias para importar matéria-prima e para exportar os produtos. Resultado, os grandes parques industriais estão sendo tomados cada vez mais pelas maquiladoras. O nome maquila, em espanhol, pode... Conseguiram compreender o que está acontecendo? A gente está perdendo o país para as empresas para o Paraguai, que é um país completamente complexo. Como assim completamente complexo? O Paraguai é um país muito ruim estruturalmente. Não pela ruim estruturalmente na questão política, na questão de segurança, mas da nascença, na geopolítica ali, não tem acesso ao mar, é um país que fica rodeado de outros países, é um país pequeno, população pequena, não tem uma grande riqueza, você não tem uma grande mina, você nunca acharam petróleo, ou seja, é tipo uma Suíça da vida. E eles estão se tornando a Suíça da América Latina. E a gente está perdendo pelo alto grau de incompetência do Estado brasileiro. Essa é a realidade. A gente está perdendo as nossas empresas, meus amigos. E isso vai ter um custo irreparável para a sociedade brasileira. Irreparável. As empresas não estão conseguindo se manter de pé no Brasil. Simplesmente isso. Esse é o grande fato. E daqui a pouco vem o desemprego. A gente já tem uma grande empresa que foi a Lupo, que está fechando toda a sua operação no Brasil e colocando tudo no Paraguai. Não tem como ficar no Brasil, meus queridos. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. E a grande realidade também é que os varejistas brasileiros estão com grande dificuldade. Tanto que eu consigo criar um grupo, eu criei um grupo de promoções que eu sempre mostro para vocês, consigo colocar coisas extremamente baratas lá, porque o empresário brasileiro precisa vender a qualquer preço. É isso que está acontecendo no Brasil. Ó. Por exemplo, ó, tênis de R$300 por 128. Tem ar-condicionado, tênis de marca, ó, 400 e pouco. Ó, tênis de marca, New Balance, de 438 por 229. Tá tendo muito tênis, porque eu acho que a indústria de tênis tá meio com dificuldade. Mas também, ó, tem ar-condicionado que você compra aqui, ó, no Brasil. Esse ar-condicionado aqui tá por 9 mil BTUs por 1.600 e 12 mil BTUs por 1.900. Isso aqui é preço de Paraguai, praticamente. Ou seja, o cara que tá vendendo isso aqui, muito provavelmente tá perdendo dinheiro. Ou tá muito próximo disso. Por quê? Por quê, meus amigos? Ou seja, a nossa economia não está tão boa e o resultado é a empresa saindo, o varejista tendo que queimar estoque. E o que vai acontecer? Vai ciclar esse estoque e vai ter aumento de preço, vai ter queda econômica. É isso que a gente vai assistir. E se você quiser entrar no grupo do WhatsApp para você receber essas promoções, o link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. E também tem o QR Code aqui do lado que você pode acessar. Entra lá, fica de olho que provavelmente vai ter algum item que vai te fazer economizar muito. Tem de tudo, televisão, computador, tênis, agora está tendo muito caminho
camisa, e são coisas com 50%, 70% de desconto. Teve uma pergunta que vocês me fizeram até uma live sobre o navio da China na costa brasileira. Esse indivíduo fez algumas colocações aqui, eu falei na live que não era algo relevante, pelo que parece, talvez eu possa estar enganado, eu não acho que é algo extremamente relevante, mas não tem nada a ver com as consultas médicas. O que eu tinha pesquisado antes tinha a ver com consulta médica, era um navio humanitário e tudo mais, mas tudo indica que não, é um navio militar realmente para absorver dados brasileiros. Presta atenção. Tá sabendo que um navio de guerra chinês com 180 metros acabou de atracar no porto do Rio de Janeiro, cheio de militares, recusou fiscalização brasileira e o governo brasileiro está num silêncio estarrecedor sobre isso. Ah, se fosse um navio americano, hein? Pois é, o que está por trás desse absurdo? O navio Silk Road Ark chegou no dia 8 de janeiro no Pier Mauá, dizendo que era para fazer uma missão humanitária, para fazer atendimento médico gratuito, cirurgias, odontologia. E aí o CREMERGE, o Conselho Regional de Medicina aqui do estado do Rio de Janeiro, foi fiscalizar. Por quê? Porque no Brasil tem regra. Médico estrangeiro precisa ter registro, precisa ter autorização, responsável técnico. É a Lei 3.268 de 1957. Isso aqui não é nada opcional, é regra. E olha só o nível do absurdo. O Dr. Rafael Câmara, conselheiro do CREMERGE, relatou que o vice-cônsul chinês foi hostil, disse que eles não iam mandar documento nenhum, não ia responder absolutamente nada, e de repente, 9 militares chineses desceram de uma van, cercaram o fiscal brasileiro na Praça do Museu do Amanhã. É exatamente isso, meu amigo. Militares estrangeiros armados intimidando a autoridade brasileira em território nacional. Olha só o nível desse absurdo. Mas preste atenção, porque esse negócio fica pior ainda. A verdade é que a China pediu autorização para atracar em setembro de 2025. Sabe o que dizia o documento diplomático? Nada, absolutamente nada. Zero missão humanitária, zero menção a atendimento médico, só pedia autorização para ficar entre os dias 8 e 15 de janeiro e acabou. E segundo os próprios militares brasileiros, o navio tem um número incomum de sensores, antenas, radares, equipamento de inteligência capazes de mapear portos e coletar dados estratégicos extremamente importantes do nosso litoral. Não é teoria da conspiração, meu amigo. Isso aqui são os militares da nossa marinha que estão dizendo isso escancaradamente. A Anvisa também não pôde fiscalizar, sabe por quê? Porque eles alegaram que se trata de uma operação militar, navio de guerra tem imunidade jurisdicional, ou seja, a Anvisa não entra, ninguém fiscaliza, mas espera aí, se é uma operação militar, cadê o Ministério da Defesa, hein? Cadê o pronunciamento oficial? Por que o governo brasileiro está caladinho sobre esse assunto que é muito importante sobre segurança nacional? E tem mais, o Brasil não tem nenhum acordo bilateral com a China para esse tipo de operação. Os Estados Unidos têm, países europeus também têm, mas a China, zero. Ou seja, militares chineses cercam a autoridade brasileira em solo nacional. Isso aqui para mim é um reflexo do desespero do Lula. A grande realidade é que estão querendo pregar a narrativa, estão roubando nossos dados, vai pegar, mapear os nossos portos. Meus amigos, esquece, a gente não tem nem qualificação para proteger de um ataque da China. Se a China for atacar o Brasil, a gente tem que contar com os Estados Unidos para proteger a gente. Qual que é a chance de a gente ganhar? Eu mostrei até para vocês em outro vídeo, o sistema antiaéreo mais avançado da América Latina era o sistema da Venezuela. O do Brasil não é nem tão avançado. Ou seja, a gente não consegue se defender de míssil relevante. Esquece. A gente tem que contar com os Estados Unidos. Então esse navio mapear ou não mapear é pouco relevante. É chato porque a gente não está fazendo o mínimo para se proteger. Essa é a grande realidade. Só que isso não muda muita coisa. Mas isso abre uma porta gigantesca em questionar um ponto. Por que que o Lula aceitou receber esse navio? Por que que o Lula aceitou abrir as portas do Brasil e dos dados brasileiros e fragilizar ainda mais a segurança nacional? Ele aceitou porque provavelmente teve uma contrapartida. Floriano, você acha que eles encheram uma conta com milhões de dólares para o Lula? Não. O Lula não quer mais dinheiro, vamos ser sinceros. O dinheiro que ele tem para bancar essas próximas eleições, se ele conseguir acessar, porque aqueles 300 bilhões de dólares que foram bloqueados na Haga, acho que vai atrapalhar as eleições de 2026 de forma relevante. Mas esse é um papo para outro vídeo. Tem outro ponto. Ou seja, ele não quer mais dinheiro, ele quer segurança, ele quer ter alguma forma de se proteger dos Estados Unidos. Então ele colocou para coletar dados, que esses dados podem ser úteis para ele, mas principalmente em troca de uma pavimentação da censura. Lembra aquele pedido que ele fez de censura na China alguns meses atrás? Não teve uma contrapartida imediata, mas a China mandou um especialista para o Brasil, depois o especialista voltou e nunca mais se falou disso. E agora vem esse navio, e esse navio teve o pedido para ter acesso ao Brasil exatamente no mesmo momento que o Lula pediu apoio à questão da mídia social. Então a gente tem que continuar observando. E agora vem o nosso povo aqui, olha o que aconteceu.
Navio chinês com capacidade de vigilância gera desconforto nos militares brasileiros. Os nossos militares são umas vergonhas muitas vezes, né? Não fizeram nada, eles poderiam ter dado uma apertada, eles poderiam ter sido mais intransigentes. Não, coloca aí, ó, estamos perdendo o país, a gente banca essa força militar que não faz nada. É muito triste, isso aqui é muito triste. Enquanto isso, o Joesley Batista manda no mundo inteiro. Isso aqui é muito surpreendente pra mim, tá? Isso aqui é muito surpreendente. Presta atenção no que eu vou dizer. Essa história. No dia 9 de janeiro, o Joesley Batista pegou um jatinho particular e foi direto de Washington para Caracas. Bizarro. Ele chegou lá às 2 horas da manhã e se reuniu com a Delcy Rodrigues, a presidente interina da Venezuela. E aí ele voltou no mesmo dia. Foi um bate e volta de luxo para conversar sobre o futuro do país. E sabe o que ele foi perguntar? Ele foi perguntar sobre o grau de apoio que a Delcy tinha do regime chavista depois da captura do Maduro. Basicamente, ele foi medir se ela vai, de fato, conseguir se segurar no poder. Tá, mas por que o empresário brasileiro tá fazendo esse tipo de reunião? Bom, essa é uma história sobre muito dinheiro em jogo. Os irmãos Batista, o Joesley e o Wesley, têm uma petroleira chamada Fluxus. E a Venezuela, meu amigo, tem as maiores reservas de petróleo do mundo. A gente tá falando de 303 bilhões de barris, é muita coisa. A Fluxus já opera na Argentina e na Bolívia, mas a Venezuela sempre foi o alvo principal dela. E tem um cara que é peça-chave nisso tudo, o Ricardo Savini, CEO da Fluxus. Ele é geólogo, morou na Venezuela nos anos 90 e 2000, trabalhou por lá pela Petrobras e também por outras empresas. Ou seja, ele conhece o mapa do petróleo venezuelano como ninguém. E não é à toa que os irmãos Batista mantiveram ele na liderança da Fluxus. A empresa já tem escritório por lá e já está prospectando negócios. O foco dela são os campos de petróleo em terra, aqueles mais antigos e que precisam ser recuperados. É a especialidade deles. Mais um detalhe interessante. O Itamaraty colocou sigilo de 5 anos em telegramas sobre as movimentações dos irmãos Batista na Venezuela. Inclusive, esse sigilo vale para uma visita deles ao então ministro do petróleo venezuelano em fevereiro de 2024, o que alimentou especulações de que os irmãos já estariam investindo em postos no país, e isso sempre foi negado pela JF. Mas o curioso é que o Joesley tem boa relação com todo mundo, né? Ele tinha acesso direto ao Maduro, agora tá conversando com a Delcy, mantém o governo Lula informado das movimentações dele e ainda por cima tem as portas abertas na Casa Branca, lembra? Aliás, os irmãos Batista doaram 5 milhões de dólares para a posse do Trump. E a Venezuela pós-Maduro é uma mina de ouro, aliás, literalmente, né? Tem petróleo, tem ouro, bauxita, ferro, gás natural. O problema é que tá tudo sucateado, décadas de má gestão. A pergunta que fica é como esses caras têm tanto poder? No Brasil, a gente entende corrupção, mas e no mundo? Como que é? Eu não sei. Se alguém tiver uma especulação do porquê, eu realmente não compreendo. Vou até tentar pesquisar um pouco mais, entender um pouco mais da história, conversar com algumas pessoas que conhecem esses indivíduos mais próximos, mas eu não sei, sendo sincero mesmo. Enquanto isso, no mundo, o mundo tá pegando fogo, meus amigos. Navio iraniano de transportar armas afunda no Mar Cáspio, caminho à Rússia. Meus amigos, os Estados Unidos não estão brincando. Eles não estão brincando. A gente está vendo a proximidade, a aproximação, para ser mais exato na minha fala, a aproximação da Terceira Guerra Mundial. Essa é a grande realidade, porque esses conflitos que estão acontecendo não é tranquilo, meus amigos. O que a gente está assistindo aqui não é tranquilo, isso não é normal. Mas agora, presta atenção no que o caso Master pode se transformar e por que isso aqui não vai acontecer. Presta atenção. Do Banco Master para a venda dele para o Banco do Distrito Federal, que acabou não se concretizando por intervenção do Banco Central. Uma campanha aberta nas redes sociais, pagando influenciadores para falarem mal do Banco Central, ou seja, uma coisa que também é uma novidade, né? Você usar... Tudo bem, falar contra o adversário político a gente já viu em várias eleições. Agora, contra o Banco Central é a primeira vez que eu vejo. Contra diretores específicos, contra o presidente do banco, etc. Enfim, sugere que tem tantos interesses envolvidos nesse caso, até pelas ações esdrúxulas e exóticas do ministro responsável no Supremo, que volta atrás, porque não tinha cabimento as coisas que ele propôs. A impressão que eu estou ficando é que tem muito mais coisas do que a gente já sabe, e que há uma ação, não sei por parte de quem exatamente, para que esse caso do Master seja enquadrado naquilo que, na crise de 2008 nos Estados Unidos, a crise financeira, ficou conhecida pela expressão em inglês too big to fail, né? Quer dizer, é grande demais para quebrar, precisamos fazer alguma coisa para evitar isso, porque vai acabar atingindo todo mundo. E a impressão que eu tenho é que isso há uma forte contradição.
Eu acredito que isso não vai acontecer, mas é uma análise muito boa, tá? Eu vou explicar o porquê que isso não vai acontecer com esse vídeo. Quando você é grande demais para quebrar, quando você é forte demais, você não faz isso aqui. Presta atenção. Toffoli poderia ser preso com a sua atuação no caso do Banco Master? Olhe isso você mesmo e tire as suas conclusões. Primeiro, ele tentou impedir uma nova operação da Polícia Federal contra Daniel Vorcaro, mas voltou atrás e permitiu que a operação acontecesse. Depois, ele mandou todas as provas obtidas nessa operação serem arquivadas no STF. Porém, ele voltou atrás novamente. Em seguida, ele ordenou que todas as provas fossem arquivadas na PGR com o Paulo Gonet e que a Polícia Federal não poderia participar da perícia. Acabou recuando mais uma vez. Por último, ele acabou nomeando os peritos da sua própria confiança na Polícia Federal para participar da perícia. Ou seja, são reiteradas tentativas de impedir as investigações. Olha que interessante. Tentativas. Ele não conseguiu alcançar o seu real objetivo. E agora vazou essa notícia aqui, que eu achei muito interessante. Investigação contra o Master começou após a Polícia Federal receber um e-mail com denúncia anônima. Tudo começou com uma mensagem anônima enviada para o e-mail institucional da Polícia Federal. No arquivo intitulado Informações do Banco Master, os investigadores encontraram a ponta da novela que ensejou a operação que tem abalado o mercado financeiro, a Comprice Zero. A origem do inquérito, que alcança grandes nomes da Faria Lima, como o banqueiro Daniel Vorcaro e do mega investidor Nelson Tanuri, foi descrita no documento que embasou a operação e a apreensão deflagrada na última quarta-feira. O documento, assinado pelo ministro Dias Toffoli, relator do caso do Supremo Federal, cita trechos do pedido reformulado pela Procuradoria PGR, que conta sobre o início da investigação. O Departamento da Polícia Federal recebeu uma denúncia anônima. Meus amigos, quem que é esse denunciador? A primeira questão que você precisa saber é: muita gente já sabia disso, já aconteceu muita denúncia disso, tem um processo que já está rolando, só que estava sendo travado há alguns anos atrás, agora não sei como está, de um fundo comprovando tudo isso que já se sabe. Ou seja, não foi uma denúncia anônima que estimulou isso. A denúncia anônima aconteceu e alguém ligou e falou assim: você recebeu agora um e-mail aí de denúncia anônima? Por favor, toca isso. Ah, ok, vamos tocar. Teve influência externa. Isso é um fato. Seguindo, volta do recesso, o Congresso terá pressão por CPMI do Banco Master. E aqui está a cereja do bolo. Essa CPMI vai ter a pressão e tudo indica que vai acontecer. E por que vai acontecer? Vai acontecer porque tem muita gente querendo pegar o andar de cima. A galera da plebe quer subir. E para você subir no poder, você precisa depor o seu chefe, vamos dizer assim, e eles vão promover esses chefes para prisão, ou para inegibilidade, ou para derrota nas urnas, e o resultado vai ser a grande reformulação da política brasileira, a grande reformulação do Brasil. E tudo isso, obviamente, chancelado pelos Estados Unidos com esses e-mails anônimos. Oposição define prioridade para 2026 no Congresso e mira Lula e Moraes. Deputados e senadores querem a abertura de uma CPMI para investigar o caso do Banco Master e focam ainda nos desdobramentos das investigações sobre o escândalo do INSS. Porque essa CPMI do Banco Master vai ser um INSS 2.0. Já encontrou ligação do Banco Master com o INSS. Vai ser uma bazuca no governo Lula e em muitos corruptos. E entenda o seguinte, a gente está falando de uma investigação de 3,9 bilhões e a outra de mais de 50 bilhões. Vai pegar todos os corruptos. Vai ser algo sensacional na nação brasileira. Então, amigos, lembrando que hoje vai ter live depois das 8 da noite. Não perca. E também se inscreva no canal, ative o sininho, curte o vídeo e até a próxima. Um abraço.